Lisa. Amanhã à noite. Sobrevoamos o grande estaleiro da Expo 98 e entramos na urbanização. O sufoco dos prazos, a escassez de mão de obra, a busca do lucro fácil e a ausência generalizada de uma cultura de segurança furam o planeamento e as sérias intenções de quem quis fazer da Expo um modelo de estaleiro, principalmente nesta zona privada das habitações. Esta obra poucas diferenças apresenta em relação a qualquer outra dos subúrbios. Saltam à vista a desarrumação do estaleiro, a ausência de proteções coletivas e a maneira perigosa de trabalhar. Na maneira como está a trabalhar, sente-se seguro? Quer dizer, a gente sente que há certa insegurança, não é? Mas isso, pronto, não cabe a nós responder, não é? O empreiteiro, a Só Constrói, também não quer responder ao nosso contacto. Nem a construtora São José, cuja obra imediatamente em frente é multada pela Inspeção do Trabalho devido à insegurança dos andaimes. A multa é pouco dissuasora, apenas 400 pontos por infração. Temos alguma dificuldade muitas vezes através da parte sancionatória, conseguir tanto demover as pessoas ou pelo menos a corrigir as suas situações. Nesta visita, a inspeção detecta também trabalho clandestino. Constatamos que a única sanção que preocupa de facto os empreiteiros é a suspensão da obra, medida aqui aplicada e levantada apenas após a regularização das falhas. O dono da obra ainda não interiorizou, portanto, qual é o seu papel, tanto no âmbito da segurança. E penso que é importante, portanto, que comece a refletir e não comece a pensar, tanto que essa responsabilidade, tanto cabe ao empreiteiro, mas, portanto, e que nem sequer pode delegar e deve ter que assumi-la mesmo, que é extremamente importante. Entramos na zona pública da Expo. Esta é a primeira obra a cumprir a diretiva Segurança nos Estaleiros. José Gaspar, engenheiro, elabora com uma equipa mais de 60 planos de segurança para as obras de que o Parque Expo é dono. Equacionamos riscos e equacionamos medidas de prevenção. E, seguidamente, nós entregamos isso ao empreiteiro que adjudicou essa obra. O empreiteiro que adjudicou essa obra deve-nos comunicar se concorda com esse plano por causa dos seus métodos construtivos, dos equipamentos que vai utilizar, e deve-nos propor alterações se assim o acharem. Ao todo, já houve nas obras da Expo 500 acidentes, 6 deles mortais. A ideia que eu tenho, no geral, é de que há alguma falta de organização. É preciso melhorar substancialmente a organização do trabalho, a preparação das várias atividades. Esta é a zona mais mortal da Expo 98. Morreram aqui 3 operários. O último é projetado pela grua contra esta malha de ferro, agora devidamente protegida. Podia estar protegida, mas sabe como estas coisas são, ela tinha chegado, estava precisada naquele ponto e depois ia ser descida para o túnel. Um mês depois, a mesma grua volta a matar, desta vez por eletrocução, ao movimentar uma estrutura que toca numa catenária que o manobrador pensa estar desligada. Nos últimos 2 meses morreram tantos operários na Expo como durante 3 anos. A fiscalização pediu à ACP a interdição, a CP deu a interdição, houve, portanto, comunicação entre estas entidades, houve comunicação ao empreiteiro, há uma zona da catenária que está interdita, portanto, está desligada, e há uma zona que não está. Agora, falta-nos saber se de facto a informação chegou ao manobrador, se houve quebra, digamos, da informação em algum ponto. O terceiro acidente acontece 8 dias depois neste pavilhão. É um acidente que eu diria que já é pouco vulgar, já estamos em acabamentos, há proteções montadas, há um trabalhador que se desequilibra e passa por cima de uma proteção. A situação é mais ou menos esta também captada na Expo. O trabalho é realizado numa plataforma inadequada e pouco estável. O acidente não é divulgado na comunicação social, mas já o conhecíamos. O operário era paquistanês, amigo destes. Trabalhava na Expo há 10 dias. Estava há 3 anos em Portugal e aguardava a autorização de residência.
Ele estava a trabalhar temporário sem contrato, porque ele não tinha documento bem arranjado. Às vezes os patrões não pagam nada. Eu já vi muitos rapazes que trabalham para o patrão, depois o patrão não quer saber, não liga, não fala, nada. Se você quer brigar com ele, você quer você quer dinheiro, você pede, ele vai dizer, eu vou chamar a polícia, vai-te embora, então. Sempre é muito acidente. Às vezes há acidente de rapaz que corta o braço, as pernas, isso é normal. Ali sempre há muito morte na Expo, é muito perigoso, ninguém quer trabalhar ali. Para esta coisa, as firmas, o patrão paga bem, mas ninguém tem vontade de trabalhar ali, é muito perigoso andar. Como que eles vão trabalhar? Este trabalha nas obras do metro, mas não quer contar nada do que tem visto. Fiaz Ahmad ainda está nos acabamentos do Colombo. Eu trabalho todos os dias, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Não sei a que horas acaba o meu trabalho. Vi muitos acidentes no Colombo. Um deles mutilou o meu chefe. Ficou sem a perna esquerda e a direita. Eu vi tudo. Colombo, metro, Expo. Grandes obras e todas vêm beber esta bolsa de trabalhadores clandestinos. É mão de obra barata, pouco especializada e sem poder reivindicativo. Duplamente explorada, vítima dos esquemas dos angariadores que, de entre eles, negociam e vendem o seu trabalho a pequenos e grandes senhores. Não há trabalho clandestino na construção civil e se os grandes decisores e os grandes grupos económicos o quiserem. Há trabalho clandestino porque também desaproveita. Aqui na Ponte o fenómeno é outro. O recurso indevido e sistemático ao trabalho temporário. Entramos no reino da realidade virtual. Quem ganha a empreitada é um consórcio de grandes empresas liderado pelos alemães da Dillinger. Mas quem está no tabuleiro a trabalhar é uma elevada percentagem de operários cedida por empresas de trabalho temporário. Aqui, nem sequer é o fenómeno da cadeia de subempreiteiros. Fazer, introduzir as grandes obras. Fundamentalmente, as empresas de trabalho temporário, com centenas ou milhares de trabalhadores, que não são enquadrados por empresas organizadas tecnicamente, com quadros e organizacionalmente, com quadros de enquadramento dos seus próprios trabalhadores. Só pode levar, de facto, a um nível de acidentes mais elevado e só pode levar a que alguns subempreiteiros que se esforçaram por se organizar e por obter o alvará estejam atualmente fora de muitas das grandes obras. As 3 vítimas mortais desta obra são todas operários contratados em empresas de cedência de mão de obra, uma prática já proibida neste setor em alguns países da Europa. Em Portugal, o recurso ao trabalho temporário apenas é legal em situações muito delimitadas. A primeira vítima está recrutada pela Rual Sede, empresa de trabalho temporário. Nas mesmas instalações, o dono tem a Rualca, uma pequeníssima empresa de metalomecânica. Consoante a oportunidade, avança com uma ou outra empresa para entrar nas obras. João Pombinho trabalhava na Ponte há quase um ano, precisamente o máximo permitido para o recurso ao trabalho temporário que deve corresponder a uma tarefa precisa e não duradoura. Cai de uma altura de 80 metros e morre. Deixa viúva e 3 filhos menores, abraços com a fuga ao fisco e à segurança social. Isso agora tem que ser discutido em tribunal. O valor correto que ele recebia não era 73 contos e era 300 e tal contos e é sobre esse valor que têm que ver as coisas. Ele não falava consigo sobre questões relacionadas com a segurança? Não, só pronto, era o caso de não haver as redes. O perigo que havia ali era que não havia as redes, porque mesmo pronto, que eles caíssem, havendo as redes, amparavam-no. A lei exige proteção coletiva para os trabalhos em altura, mas a empresa rejeitou então qualquer responsabilidade. Vai a empresa redobrar agora, depois deste incidente, toda a segurança de trabalho na ponte? Não vai redobrar absolutamente nada porque não temos peso nenhum na consciência. Mas mudaram. Colocaram finalmente as redes que não existiam. Nessa altura, o telejornal esteve na ponte e ouviu a opinião de alguns trabalhadores. Claro que tivesse a rede, eu não digo que não tivesse morrido, poderia ter falecido à mesma, mas
evidentemente que já o teria encontrado, pelo menos na rede, não é? Ironia do destino, 10 dias depois destas declarações, Hermínio Francisco cai na rede. Agora que já não trabalha na ponte, está mais à vontade para contar o que lhe aconteceu. Estava eu e mais 10 colegas meus e, portanto, onde eu ao deslocar de uma ponta da viga para a outra, eu levava o cinto preso nesse cabo de vida e o gancho do cinto vinha atrás de mim, vinha-me a acompanhar. O gancho do cinto engata na rede e ao engatar na rede faz prisão, ao fazer prisão cai. E cai eu fico ali na rede, o cinto não chegou a esticar. Fiquei ali apoiado na rede, não sei o que é que pensei na altura. Só pensei, veio-me safar dali para fora e se a rede aguentava, não lembrava que tinha o cinto. Aconteceu-me uma vez eu ter saltado para a parte de fora da ponte e comecei a trabalhar. E estava consciente, estava preso. Quando o meu colega vira-se para mim e diz-me: então, olha lá, ainda prende o cinto. Quando eu olho, não tinha o cinto aqui à cintura, pronto, prendeu logo, passou-me naquela altura. Entretanto, a Dillinger acaba de ser condenada pelo tribunal a pagar a multa de 400 contos pela ausência de redes. João Pombinho não usava o cinto que liga à linha de vida, mas a lei é muito clara. A proteção coletiva deve prevalecer e anteceder a individual. A última vítima mortal cai ao montar esta plataforma. É uma subempreitada entregue à empresa CIMI. O subempreiteiro, que é a firma CIMI, trabalha para o consórcio e esse trabalhador era funcionário dessa empresa. Está enganado. Mais uma vez, o trabalhador é cedido por uma empresa de trabalho temporário. A Dillinger subcontrata a CIMI. A CIMI subcontrata a Traba Tampor, cujos responsáveis se furtam aos nossos contactos insistentes. E mais uma vez, a empresa declara que a vítima, Fernando Alves, ganha um inverosímil ordenado de 70 contos. Quando este acidente ocorreu, estava muito vento, muito ruído, a dificultar a comunicação e ninguém a orientar o trabalho dos 3 operários que montavam esta plataforma. Carlos Medeiros é o coordenador de segurança, nomeado pelo dono da obra, o Estado português, que foi o primeiro dono multado por não ter um plano de segurança. Fala-nos do último acidente. Nem o trabalhador, nem ninguém estava a contar com esse deslizamento da plataforma. E o trabalhador, como lhe disse há pouco, numa situação que possivelmente acontecia a todos, ele ao ver a plataforma a deslizar, deve ter pensado que a plataforma poderia estar a cair e agarrou-se a uma viga da ponte, quando, se ele tem ficado na plataforma, ele não tinha caído. Só que uma plataforma sem guarda-corpos é pouco convidativa. Essa foi uma falha. A outra, a falta de um contrapeso consistente para evitar o deslizar da plataforma. Rosa Lopes é um dos homens que há 30 anos trabalhou na construção desta ponte. Recorda que então morreu um operário na montagem do tabuleiro. Só caiu um operário na ponte. Nos acessos morreu muita gente. Morreram alguns. Agora na ponte só caiu um operário. Foi dado como desaparecido, nunca chegou a aparecer o corpo. Foi a deslocação de uma daquelas grelhas do pavimento em que fez uma rotação, rodou e o operário ia-se a desviar e caiu lá abaixo. Quando caiu esse operário, foi metido uma rede de baixo que ia acompanhando os trabalhos. Hoje temos uma segurança mais de 90% do que havia naquela altura e eu fico admirado como é que se consegue cair pessoal lá abaixo das coisas de segurança que temos. Anos depois, a maior parte das empresas continua a não ter um departamento de segurança. Mesmo as grandes empresas, como esta que está a construir, os acessos à nova ponte no nó de Sacavém. Um novo mercado de serviços começa a surgir. A AECOPS vende assessorias às empresas e faz auditorias às obras. Constata que, com o aperto da fiscalização, os serviços de segurança têm mais procura.
todos são fiscalizados, portanto a resistência que eventualmente houvesse, ou a dúvida que houvesse das empresas em cumprir era, de facto, as cumpridoras tinham os seus custos de investimento nesta área, mas viam depois outros a não cumprir e, portanto, isto configurava uma situação de concorrência desleal e que levava a que as empresas se desmotivassem, de facto, a avançar neste campo. Mas os avanços são lentos. Muita coisa está por fazer quando não são apenas os operários que morrem nas obras. A falta de segurança mata normais transeuntes. Assim aconteceu com este buraco aberto para obras de saneamento numa rua sem iluminação. Estas fitas de sinalização só foram postas depois do acidente. O pescador Manuel Moreira, de 51 anos, não chegou a entrar em casa. Caiu no buraco e morreu. O dono da obra, a Câmara de Esposende, aponta o dedo ao empreiteiro. Falta de responsabilidade. Do empreiteiro? Do empreiteiro dos trabalhadores, porque os trabalhadores podiam ter esperado mais uma horinha e completavam o trabalho, iam de fim de semana, tinham que se lembrar que era um fim de semana prolongado. E que aquilo podia acontecer, e aconteceu. Já agora, a Câmara também se devia ter lembrado do plano de segurança e da fiscalização. Os grandes donos de obra e os empreiteiros são os primeiros a desprezar a segurança. Uma negligência que está a matar crianças. Havia ali o guarda, há 15 dias atrás ou uma semana atrás, que tiraram dali o guarda. Ou metiam rede, ou metiam uma porcaria lá por aquele para crianças no centro não ir lá brincar. Um ano depois, outra criança é vítima do mesmo descuido, a falta de vedação da obra. A fita de plástico não impede a queda sobre um cabo de alta tensão. Não nos iremos demitir das nossas responsabilidades como donos da obra. É um golpe de sorte que faz com que não haja vítimas na queda do viaduto Colombo. A betonagem é feita sem se interromper o trânsito. O erro técnico, uma estrutura mal travada e sem a consistência devida, é agravada pelas pressas e pela cadeia de subempreitadas. O Colombo é um bom retrato do que se passa no setor da construção. Há muito dinheiro em jogo e às vezes contratos leoninos. Se não fosse inaugurado na data marcada, a SONAI teria que passar um chorudo cheque para indemnizar os lojistas. Numa teia de complacências e interesses, o Colombo abre as portas sem vistorias e com atropelos a elementares regras de segurança no trabalho. Andei aqui uma semana a trabalhar até às 4, 5 da manhã e a estar cá às 18 outra vez. Olha, isto aqui só visto, pronto, isto contado, ninguém acredita o que é que se passa aqui dentro. Eu, por mim, isto no abrigo, só que agora puseram aqui este lado todo bonito, para cá vi o seu flantal e está tudo muito bonito, só que o que se passa aqui dentro é que eles vêm cá ver. Para trás ficam as multas, as várias suspensões da obra e o inspetor do trabalho a dizer que o rei vai nu. Há fortes lobbies que toleram níveis de irregularidade elevadíssimos. A SONAI é um dos maus exemplos de um grande grupo financeiro que não corrigiu as suas atitudes após uma grande ação de fiscalização. Os grandes grupos económicos e as grandes empresas não interiorizaram que, afinal, a insegurança no trabalho não é tanto resultado dos trabalhadores e dos técnicos que eles têm não terem preparação, etc., como é também muito, em grande parte, devida a que a própria consciência desses gestores não interiorizou a importância da segurança como fator de qualidade e como fator de competitividade. No dia da inauguração, confrontamos o responsável da SONAI Imobiliária com estas acusações. Qual é a posição e a resposta do Grupo SONAI a esta acusação? Eu acho que está mal informada. A Inspeção-Geral do Trabalho não acusou a SONAI de coisíssima alguma. A Inspeção-Geral do Trabalho elogiou a SONAI por estar extremamente preocupada por não conseguir fazer obras com zero de acidentes.
quantos acidentes é que houve nesta obra? Minha senhora, não sei. Se quer saber o número de mortos, são 4. O número de acidentes, não sei. O que lhe posso dizer é que a frequência de acidentes nesta obra é inferior e muito à média de todas as obras em Portugal. A SONAI tinha um plano de segurança e um coordenador de segurança. Mas eu agora não posso estar a acabar, tenho que receber ali os convidados, desculpe. Diz quem sabe que a organização do trabalho era nula e o nível de insegurança elevado, e que só por milagre não houve mais vítimas do que as dos números oficiais. 4 mortos. Os operários não dispunham de água potável nem de instalações sanitárias. Por vezes os acidentes não matam, mutilam. António Nzinga foi vítima há 2 anos de uma das obras mais mortíferas, a nova rede do metro. A causa do acidente é das mais frequentes, a realização de uma tarefa de modo inadequado. Nós chegamos no local, a distância do teto e onde nós estávamos era muito longa. E o encarregado que estava lá no posto lá embaixo disse para pôr a máquina no sítio, naquele sítio da terra, em cima da terra que estava lá, e para nós acrescentarmos um bocado de altura para podermos trabalhar, fazermos o trabalho. Depois meteram a lança, nós subimos, nós dois e o Pacheco subimos, trabalhamos, quase no fim do trabalho, ouvimos o barulho, e eu já estava atingido naquele barulho. Aqueles dentes da fresa apanhou-me nas botas, encostou-me contra o muro, começou a roer as pernas. Terá sido mais ou menos assim a escavadora indevidamente usada como andaime. Esta imagem foi captada na Expo. Agora parece que tem outro sistema que eles estão a utilizar para poder fazer aqueles trabalhos. Agora já não é em cima da lança, agora parece fica no balde de uma máquina e a máquina levanta para eles poderem ir apertar as cambotas. Aquilo a que António chama o balde é este equipamento adequado. Agora, desde que me aconteceu, acho que agora deve haver fiscais permanentes. Mas nessa altura? Naquela altura vinham ver e iam-se embora. Mas agora acho que estão lá mesmo permanentemente. António Nzinga estava requisitado pelo agrupamento de empresas que ganhou a empreitada do metro a uma empresa de trabalho temporário, a Construzende. O salário declarado é 63 mil escudos, muito inferior aos 200 e tal contos que ganhava. Há 2 anos que se arrasta pelos tribunais. Angola e as minas antipessoais não lhe deceparam as pernas. Veio perdê-las num país da CEE a trabalhar na grande obra de uma das maiores empresas de Lisboa. O sufoco dos prazos, a escassez de mão de obra, a busca de lucro fácil, diz-nos a reportagem. Eu diria antes um dos aspectos mais atuais e mais sórdidos da velha exploração do homem pelo homem, neste caso a exploração de homens culpados de trabalhar. Alguns missionários combonianos portugueses desenvolvem a sua atividade em países que estão em guerra civil. Horácio Roças é um deles. Está a trabalhar junto das populações civis do Sudão, vítimas da guerra civil que assola aquele país há mais de 10 anos. A mim parece-me que há muita gente que continua interessada nesta guerra e que por isso tentam um bocadinho esconder a realidade da situação. José Manuel Silva foi partilhar a vida destes missionários e das populações cristãs às quais, no sul do Sudão, eles oferecem a sua assistência em nome de Deus. Em nome de Deus é a nossa próxima grande reportagem. Até quarta-feira e uma muito boa noite para si.